Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida que existe em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte que existe na minha carne, no meu corpo material, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Mas por que a lei do Espírito de vida que existe em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte que existe na minha carne, no meu corpo material, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 2? Romanos, capítulo 8, versículo 1. Porque agora, ou seja, depois que a lei do Espírito de vida foi manifestada em Jesus, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para aqueles que não andam segundo a carne, aqueles que não agem segundo a lei da vontade da carne, mas agem segundo a lei da vontade do Espírito de vida eterna, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 3. Porque o que era impossível à lei, o Velho Testamento, visto como ele estava enfermo pela carne que é doente porque é escrava do pecado, Deus, enviando seu Filho, Jesus Cristo, em semelhança de carne e do pecado, ele, pelo pecado, condenou o pecado na carne, no corpo material do seu Filho, Cristo Jesus, matando-o na cruz em nosso lugar, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Por que com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz supliquei ao Senhor? Por que derramei a minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia? Como está escrito em Salmo 142, versículo 1 e 2. Salmo 142, versículo 3. Porque quando o meu espírito estava angustiado em mim, então tu, Deus, conheceste a minha vereda, o meu caminho, a minha vida. Porque no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço de morte. Salmo 142, versículo 4. Porque eu olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Não existia quem estivesse comigo sempre. Porque refúgio, paz e segurança me faltou, e ninguém cuidou da minha alma, como está escrito em Salmo 142, versículo 4. Mas por que a ti, ó Senhor Deus, clamei eu e disse: Tu és o meu refúgio, a minha paz e segurança, e a minha porção na terra dos viventes, como está escrito em Salmo 142, versículo 5. Salmo 142, versículo 6. Gente, porque somente Deus atende ao nosso clamor quando estamos abatidos. Porque somente Deus livra-nos dos nossos perseguidores, porque eles são mais fortes do que nós. Porque somente Deus, gente, tira a nossa alma da prisão, da lei do pecado que existe na nossa carne, no nosso corpo material, para que nós louvemos o teu nome. Os justos nos rodearão, porque Deus nos faz o bem, como está escrito em Salmo 142, versículo 7. Jesus te ama, porque a lei do Espírito de vida que existe em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte que existe na nossa carne, no nosso corpo material, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 2. E tendo sido, pois, justificados, ou seja, considerados por Deus, livres de toda a culpa por nossos pecados, pela fé, nós temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, que cumpriu em nosso lugar a lei do pecado, pagando o preço, a sentença com a sua morte na cruz, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Amém? Dani e Miguel.